Dia 15. Cura para a rejeição. Rejeição é um estado de espírito que, sem perceber, molda todo o comportamento, pensamento e visão de mundo de uma pessoa. Por causa da rejeição, algumas pessoas desenvolvem uma autoestima baixíssima, acreditando em mentiras acerca de si mesmas. Exemplos dessas mentiras acontecem através do racismo e de outras condições socioeconômicas estabelecidas por pessoas e demônios. É como se o mundo dissesse quem somos a partir da família, cor de pele ou do dinheiro que temos. A rejeição é fruto de um ou mais ataques de Satanás, onde a intenção é fazer a pessoa acreditar que sua vida tem pouco ou nenhum valor. Uma pessoa que sofre de rejeição normalmente é serva de suas emoções e dá extremo valor ao que outras pessoas pensam a seu respeito, mesmo que não exteriorize ou sequer queira acreditar nisso. Para entendermos a rejeição, quero destacar a vida de alguns personagens bíblicos, sendo o primeiro o juiz Jefté. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo: "Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é o filho de outra mulher." Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Juízes 11, 1-3. A história de Jefté começa de maneira drástica. O escritor bíblico diz que ele era um guerreiro valente, porém filho de uma prostituta. Havia um imenso porém em sua história, e isso faria toda a diferença em sua vida. Seu pai Gileade havia tido um caso extraconjugal com aquela prostituta, e como fruto de seu adultério nasceu Jefté. Ele não era uma criança desejada, seja por sua mãe ou por seu pai. Para a mãe, o bebê atrapalharia seu trabalho. Para o pai, Jefté era a lembrança pública de que um dia ele havia adulterado. Sempre que olhassem para o menino Jefté, o seu pecado seria lembrado. Desde o ventre de sua mãe, Jefté com certeza experimentou o sentimento de rejeição. A psicologia tem nos mostrado que o feto não apenas compartilha nutrientes com o corpo da mãe, mas também emoções. Desde antes de nascer, Jefté experimentava o sentimento de ser rejeitado. Normalmente, quando o filho é aguardado e amado, os pais costumam conversar com o bebê ainda no ventre. A reação do bebê, chutar ou se mexer quando se interage com ele, mostra como a criança sente, ainda que superficialmente, o que se passa no mundo exterior
e principalmente no mundo interior de sua mãe. O bebê já sente o amor de seus pais, mas Jefté não teve nada disso. Ele não era desejado. Há relatos de crianças tão rejeitadas por seus pais que nascem com o desejo de morrer e por isso morrem poucos dias depois de nascerem, mesmo estando fisicamente sadias. Depois de nascer, Jefté foi rejeitado por sua família. Cresceu no meio de seus meios irmãos e irmãs que nunca o viram como irmão legítimo. Ainda que ele não fosse o culpado pelos pecados de seu pai ou de sua mãe, as pessoas o enxergavam sempre como o erro encarnado de Gileade. Ele se tornou o bode expiatório dos pecados de seus pais. Sua rejeição familiar aos poucos gerou no coração de Jefté a ideia de que talvez eles estivessem corretos. Esta é a estratégia de Satanás desde o jardim do Éden, fazer as pessoas acreditarem em suas mentiras. Ele convenceu Eva que ao comer o fruto proibido seria igual a Deus, e agora convencia Jefté de que ele realmente não prestava, não servia para nada, não tinha valor. O problema da rejeição não está no sofrimento que recebemos das pessoas, mas sim no sofrimento constantemente que posteriormente infligimos sobre nós mesmos, pois passamos a acreditar no que dizem sobre nós e a reviver constantemente as mesmas rejeições do passado. Permitimos que a rejeição molde nossa autoimagem e a imagem que temos dos outros. Deixamos que o ódio assuma proporções gigantescas em nosso mundo interior, dando permissão para o diabo em nossos corações. Vejam o que o apóstolo Paulo fala a esse respeito. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. É possível irar-se e não pecar. Mas quando não controlamos nossa ira, e ela se renova no dia seguinte e no outro, e assim sucessivamente, passamos a dar lugar ao diabo, ou seja, abrimos portas para ele e seus demônios em nossa vida. Por isso, a importância do perdão e da confiança na justiça de Deus. Perdoamos não porque as pessoas merecem nosso perdão, pois nós também não merecemos o perdão daqueles a quem ofendemos. Muito menos merecemos o perdão de Deus. Entretanto, Deus nos oferece o perdão mesmo assim e nos convida para perdoar como Ele nos perdoa. Passamos a perdoar unilateralmente aqueles que nos ofenderam, rejeitaram, feriram, maltrataram e humilharam, porque é a melhor decisão que podemos tomar. Perdoamos
para sermos curados das feridas que estas pessoas infligiram sobre nós. O perdão é o remédio que cura a nossa alma. Ao perdoarmos, estamos nos rebelando contra o ciclo diabólico de rejeição, ira, rejeição, o qual o mundo está preso. E quanto a esse ciclo, é importante lembrar: quem se sente rejeitado tende a rejeitar o próximo, a si mesmo e a Deus. Perdoar é o oposto do que o mundo espera. Quando perdoamos aqueles que nos feriram, estamos imitando Jesus, que na cruz, nu, traído e sangrando, perdoou aqueles que o matavam. Fez isso pois confiava na justiça do Pai. Fez isso pois sabia que ele mesmo estava sendo uma vítima de um mundo caído e pecaminoso, cheio de pessoas iradas e egoístas, e que não se tornaria como uma delas ao se entregar à ira. Pelo contrário, quando Jesus aceitou sua cruz e rompeu com o ciclo diabólico, quebrou de uma vez por todas o senhorio do diabo, até mesmo sobre a morte, pois 3 dias depois ressuscitou. Você também pode vencer este ciclo se confiar em Jesus e perdoar como Ele perdoou. Veja, todos experimentamos algum grau de rejeição, pois ninguém está imune ao mal nesta terra. Mas este nível que Jefté experimentou é capaz de moldar toda a existência de uma pessoa. Será que você também já experimentou algum nível considerável de rejeição? Ainda que tenha sido rejeitado por todos na sua vida e experimentado uma dor inexplicável, se sentindo indesejado e sem valor, quero que entenda que estes sentimentos, ainda que importantes, são enganosos, mentirosos. O diabo quer que você acredite nestas palavras, mas Deus deseja que hoje você desperte e volte a ser criança, desaprendendo tudo que o mundo te ensinou de errado e aprendendo tudo novo com Jesus. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18, 3. Ore a Deus por isso. Peça que Ele o ajude a se tornar como uma criança novamente. Para isso, é preciso desaprender, abandonar as mágoas, perdoar quem te feriu, começando uma vida totalmente nova. Se você pedir de todo o coração, Ele vai te responder. Jefté acreditou no que diziam dele, a tal ponto que, depois de ser expulso de casa por sua família, foi morar num lugar deserto chamado Tobi, e lá se uniu a um grupo de malfeitores.
Por que será que ele decidiu morar num lugar deserto? E por que se uniu a malfeitores? A rejeição profunda é uma violência feita à identidade da pessoa. Quando alguém sofre desta maneira, começa a acreditar no que dizem a seu respeito. Sua autoimagem pode se tornar distorcida por aquilo que fizeram a ela. Por isso, a pessoa rejeitada passa a rejeitar a si mesma, muitas vezes sem perceber. Uma das consequências desta autorrejeição é que a pessoa busca viver em lugares que reflitam aquilo que está dentro do seu coração. Ou ela transforma seu ambiente de maneira a refletir seu mundo interior. Já citamos isso quando falamos do endemoninhado gadareno, que costumava viver no cemitério. Assim como Jefté, o gadareno buscou viver no único lugar que refletia o seu mundo interior. Olhe para a sua vida. Sua casa, seu quarto e seu local de trabalho são ambientes bagunçados e desorganizados? Será que isso não é reflexo da desorganização presente no seu coração e mente? Quem sabe sejam ambientes sujos, com cheiros ruins, justamente porque você não liga muito para a sujeira, ou quem sabe porque não encontra forças para manter seu ambiente limpo. Será que isso não aponta para a sujeira dentro da sua alma e que você não se importa de conviver com ela? Jefté buscou viver num lugar que refletia o que sentia, aceitando o julgamento realizado por sua família, infligindo sobre si mesmo o fardo de viver entre malfeitores num lugar deserto. Jefté se identifica com os malfeitores. Estes marginalizados e possivelmente criminosos passaram a seguir Jefté, não só porque viam nele uma figura de liderança, mas principalmente porque tinham empatia ao que ele havia passado. O próprio sentido da palavra marginalizado já traz o conceito de rejeição, mostrando-nos que aquele que era um bando de rejeitados. Talvez outros rejeitados por suas famílias, que agora faziam do bando a sua família. Nossa sociedade moderna tem gerado muitos Jeftés. Homens e mulheres rejeitados por suas famílias, por sistemas religiosos e pelo mundo. Pessoas experimentadas no sofrimento e abandono. Indivíduos violentados verbalmente e fisicamente, feridos pelo abuso sexual, oprimidos de inúmeras maneiras por Satanás, que os tem esmagado com suas mentiras. Por isso, Jesus veio ao mundo para que a verdade fosse proclamada e que estes pudessem ver a luz que ilumina as trevas, que traz paz e cura ao coração. Um dia, os midianitas oprimiram a região onde sua família morava, e eles foram pedir ajuda justamente a Jefté.
Como líder militar que havia se tornado, era a pessoa mais indicada a liderar o exército na batalha. Mas Jefté estava ferido. Como eles poderiam agora chamá-lo se antes o haviam rejeitado? Jefté então vai até uma cidade chamada Mispa, um lugar onde se invocava a Deus, pois na época ainda não havia templo. Lá ele repetiu suas palavras diante de Deus e aceitou o pedido de perdão e o desafio de liderar o exército. Repetir as palavras significa que Jefté abriu seu coração diante do Senhor. Talvez tenha falado todas as suas dores, seus sentimentos de tristeza e amargura vividos por anos. Hoje, quero te convidar a ir até Mispa, o lugar onde você repetirá as suas palavras diante de Deus. Talvez seja o seu quarto fechado ou um outro lugar privativo. Quero te convidar a gastar um bom tempo confessando a Deus o que tem te machucado desde criança. Abra o seu coração a Deus. Exponha suas rejeições. Se quiser, chore diante dele. Gaste o tempo que precisar. Mas no final, confie nele e aprenda a descansar.